Porque a música, o louvor através da música, é a forma com que nós atraímos a Deus para a terra. É a forma com que nós chamamos a presença de Deus para a terra. Como que nós chamamos a presença de Deus para a terra? Através do louvor, o louvor através da música. Porque observe, nós precisamos fazer uma distinção entre louvor e música. Não é a mesma coisa. E precisamos fazer uma distinção maior ainda entre louvor, música e adoração. Porque comumente na igreja, de forma comum e com um entendimento comum, a gente chama de louvor as músicas mais agitadas e chamamos de adoração as músicas mais lentas, mais melancólicas. Mas observe, isso está totalmente errado, isso é um equívoco, porque ser adoração não está ligado ao ritmo da música. Adoração não está ligado ao ritmo da música, E louvor também não está ligado à música. Louvor não está ligado à música. A música é uma coisa, o louvor é outra coisa, a adoração é outra coisa, e nós precisamos discernir essas coisas. Como é que eu atraio a presença de Deus? Aquilo que chamamos teologicamente de Shekinah, a Shekinah de Deus, a presença manifesta de Deus. Como é que eu atraio essa presença de Deus para a terra? Com o louvor através da música. Com o louvor através da música. Então a música é essencial, mas a música em si não é louvor, como o louvor em si não é música. Então, por que foi colocado instrumentos de música no corpo do querubim? É simples, porque ele está na terra e ele vai precisar atrair a presença manifesta de Deus para a terra. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso com o louvor através da música, com os instrumentos que estão no seu corpo. Nós vamos aprender isso quando nós falarmos especificamente desse assunto. Em algum momento daqui da nossa escola, da nossa turma, o pastor vai falar acerca do louvor, da adoração e da música, Que não sei se você já percebeu, mas por que nós iniciamos os cultos com música? Por que o culto se inicia com música? Por que não inverte a liturgia? É muito simples. O culto se inicia com a música. Por quê? Porque a ideia é cultuar a um Deus presente. Cultuar a um Deus presente. Pastor, mas Deus não está em todos os lugares? Sim, Deus está em todos os lugares, mas não é em todo lugar que Ele se manifesta. Não é em todo lugar que Deus está manifesto. Observe, Deus está aí agora onde você está, mas não necessariamente com a presença manifesta dEle. Você consegue entender ou não? Então, ou seja, Deus está em todos os lugares, mas não é em todo lugar que a presença de Deus está manifesta. Como é que nós provocamos a presença manifesta de Deus? Com o louvor através da música. Então entenda, inicia-se o culto com música para que a presença manifesta de Deus esteja no ambiente, porque nós vamos cultuar. Cultuar é servir, e nós não podemos servir a um Deus que não está presente. Você só pode servir um Deus presente. Então, ou seja, é por esse motivo que o culto se inicia com a música, para que Deus venha, para que a presença de Deus se manifeste. Consegue entender? Uma vez que Deus se manifesta, então nós podemos agora servir a Deus que está presente e que está manifesto. Imagine assim, pense assim para você entender. Paulo, eu já vou responder sua pergunta, tá? Sua pergunta é interessante. Observe, imagine assim, você está num lugar onde há muitas pessoas. Você está num lugar onde há muitas pessoas. Você está num lugar que existem, vamos colocar aqui, há 500 pessoas na mesma sala que você está. E você veio a este lugar, especificamente para servir uma pessoa. Pense assim. Então,
você está numa sala onde há 500 pessoas e você veio a este lugar para servir apenas uma pessoa dessas 500 pessoas que ali estão. O problema é que você não sabe onde essa pessoa está. Você não sabe onde essa pessoa está. Então, como é que você vai servir alguém que até está na mesma sala que você está, mas você não sabe onde ela está, no meio dessas 500 pessoas? Então, só existe uma forma para você servi-la, é se ela se manifestar. Se ela dizer, estou aqui. Olha eu aqui, estou aqui. Se ela se manifesta, você identifica onde ela está. Então você vai poder servi-lo. Você vai poder cultuar. Porque a palavra culto é serviço. Você vai poder servir. Então observe. Deus está em todos os lugares, mas não é em todos os lugares que Ele está manifesto. E nós precisamos provocar a manifestação de Deus para que possamos servi-lo. Como é que você vai servir sem saber aonde Ele está? Sem saber aonde Ele está atuando? Então, é por esse motivo que o culto começa com o louvor através da música. E Lúcifer, ele tem no corpo dele os instrumentos. Para quê? Para que em qualquer lugar da terra que ele esteja, ele possa invocar o Senhor. Você consegue entender ou não? Então observe. Lúcifer não é um regente de louvor no céu. Não é. Lúcifer não é um regente de louvor no céu. Lúcifer tem instrumentos no seu corpo para invocar a Deus na terra. Assim como nós invocamos a Deus na terra. Com o louvor através da música, da mesma forma, porque os princípios não mudam, a forma de se invocar. E observe, seja maduro. Agora você precisa ser maduro. Seja maduro e crente. Você entendeu o que o pastor vai dizer. Largue a sua carteirinha de religioso do lado agora para você ouvir Bíblia. O louvor através da música não serve para invocar só a Deus. Serve para invocar todo e qualquer espírito. Porque a presença manifesta dos espíritos, não é só de Deus, é invocada com louvor através da música. Porque se você não vai, você é crente, né? A não ser que você vai lá para fechar o lugar. Mas se você for num centro espírita, numa macumbaria, num candomblé, você vai ver que eles começam o ritual deles também com a música. Eles começam um ritual com a música. Por quê? Porque eles também querem invocar um espírito. Você crente que já passou por lá sabe do que eu estou falando. Eles começam a tocar lá os tabaques, os tambores, né? E observe. Os melhores instrumentos para se invocar os espíritos são os tambores. Você vai ler isso nos Salmos. São os tambores. Daí, observe como que isso, irmão, isso aqui, olha, Jesus, tem até medo de te falar. Eu acho que eu não vou falar não, vamos mudar de assunto, né? Vamos voltar para o nosso Lúcifer. Acho que nós vamos voltar para o nosso assunto aqui, que os irmãos estão desanimados demais, fala nada aí, ó. Fala alguma coisa, crente. Você tá me ouvindo, sim ou não? Você está aprendendo? Observe. Entenda. Lá na macumbaria, eles tocam tambor. E cada centro, né? Normalmente invoca lá o espírito do centro, né? Tem um espírito principal. Não é que só aquele espírito vem, mas tem um espírito principal, né? O espírito principal do centro é o guia do pai de santo, que eles chamam, né? Eles chamam o cidadão que gerencia o centro de pai de santo,
ou de mãe de santo, né? E esse espírito é o principal. Então, existe uma música específica para chamar ele, que é tocada por tambores. A única diferença é a seguinte: pastor, então qual que é a diferença entre o centro de macumbaria e a igreja? A diferença é o seguinte, que eles começam a tocar a música, e eles só param de tocar ela quando o espírito que eles estão invocando vem no lugar. Enquanto o espírito que eles não estão invocando não vem no lugar, eles não param de tocar. Detalhe, se eles tocarem lá o tambor e o espírito não vir, não tem cerimônia naquele dia, não tem culto, vai todo mundo para casa. Já na igreja não é assim que funciona. Como é que nós fazemos? Primeiro, que nós não se preocupamos com a manifestação do Espírito de Deus. E aí tocamos lá, nós estabelecemos, tocamos lá 2, 3 louvor. Se Deus veio, bem. Se Ele não veio, o problema é dele, nós continuamos nosso culto. Agora observe, o culto a um espírito, porque Deus é espírito, João 4:24, Deus é espírito. O culto a um espírito que não está presente. Consegue entender ou não? Essa é a diferença. E aí temos cultos vazios, monótonos, sem vida, que você fica olhando para o relógio toda hora, que você não vê a hora de acabar. Por quê? Porque a pessoa que era para ser servida não manifestou, não está ali, não veio, não está presente. Você consegue entender ou não? Você está pegando? Consegue pegar? Então, nós temos que tomar cuidado com as músicas, porque esse é o motivo de se haver música na terra. Para quê? Para invocar a Deus. Pastor, e por que a música é o instrumento com que se invoca a Deus? Eu vou te explicar. Porque a música, ela consegue atingir as 3 partes do seu ser. Vamos falar sobre isso lá para frente. Lá para frente vamos falar sobre isso. Música é ritmo, melodia, ritmo, melodia e harmonia. Harmonia, melodia e ritmo. Isso é o que compõe a música. Harmonia, melodia e ritmo. Consegue entender ou não? E você é corpo, alma e espírito. Então o ritmo envolve o seu corpo. Você pode prestar atenção. Você está num lugar, começa a tocar uma música, né? E a música tem a marcação, que é o ritmo, né? E aí você está ali, né? E aí de repente você percebe, você está marcando o ritmo com o seu pé. Daqui a pouco você está no ritmo da música. Por quê? Porque o ritmo envolve o seu corpo. A harmonia da música, a harmonização dos instrumentos envolve a sua alma. E a melodia envolve o seu espírito. Então a música ativa as 3 partes do seu ser: corpo, alma e espírito. Então observe, as 3 partes do seu ser está envolvida em louvar a Deus. Se o que você está cantando é um louvor, observe. Por quê? Porque olha só, o louvor não é a música. Pastor, o que é louvar? O que é louvor? Louvar é atribuir a Deus o que Ele é e o que Ele faz. Consegue entender ou não? Isso é louvar. E não louvar, eu vou louvar a Deus. Se você diz assim, o Senhor é grande, você acabou de louvar a Deus. Você só não louvou a Deus com música. Você deu louvor a Deus com a sua fala. Consegue entender ou não? Então você diz, o Senhor é perfeito. Você louvou a Deus.
Porque você louvou a Deus, você atribuiu a Deus aquilo que Ele é. Você diz, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Você louvou a Deus, por quê? Porque você atribuiu a Deus os seus feitos. Você consegue entender isso ou não? Então isso é louvor. Agora, eu posso cantar isso. Eu posso pegar esse louvor e colocar ele em uma música. Quando eu coloco ele em uma música, a música envolve as 3 partes do meu ser. Então eu louvo a Deus com todo o meu ser: corpo, alma e espírito. Consegue entender ou não? E o louvor através da música é que atrai a presença de Deus. Então observe, muitas das coisas que se cantam nas igrejas não é louvor. Não é louvor, é música de crente. Pastor, é errado? Não é errado. Não é errado, a música de crente, mas não é louvor. Não é errado, porém não vai atrair a presença manifesta de Deus para o ambiente. Você consegue entender ou não? Olha uma música que foi muito cantada e que é uma música linda, mas não é um louvor, né? Quando estourou, em todos os lugares você via cantando essa música, a música do Anderson Freire, Raridade. Quem já ouviu a música Raridade? Fala comigo, ninguém fala nada. Quem já ouviu a Raridade? Fala aí. Coloca aí o começo do refrão aí. Isso, você é uma música linda, né? É uma música espiritual. É uma música de crente. É uma música gospel. Só não é louvor. E aí, irmãos, olha só. Nós temos que perder a inocência para esse negócio. Existe uma canção que é do meu tempo de conversão. Porque eu tenho 34 anos. Assim, para ser pastor, né? Sou novo, porque a gente está acostumado com pastores de mais idade. Mas eu tenho 34 anos. Só que eu já tenho, irmãos, 19 anos de conversão. Não converti agora. Então observe. Eu tenho 19 anos de conversão. E lá quando eu me converti, quem começou a desbravar o louvor na igreja brasileira foi o Asaf Borba. Quem já ouviu falar do Asaf Borba? O Asaf Borba, assim, talvez seja um dos maiores ou o maior compositor de músicas cristãs no Brasil. Eu considero o Asaf Borba como o pai da música cristã no Brasil, porque foi ele que desbravou. Eu quero chegar num assunto para você entender. E aí ele tem uma canção que é muito linda, né? Que fala da unidade necessária na igreja. Não sei se você já ouviu. O pastor Henrique vai lembrar a canção. Como é precioso, irmãos, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. Então, ou seja, essa canção é uma canção que fala da unidade. Mas olha os crentes. Olha, preste atenção na letra da música. Como é precioso, irmão, viver ou andar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos. Então observe, é uma música que eu estou cantando para alguém que está do meu lado. O alvo dessa música não é Deus. O alvo dessa música é meu irmão do lado. Obrigado, André. Obrigado, Deus te abençoe, né? Profetiza aí mesmo, em nome de Jesus. Eu vou cantar bem um dia. Observe. Olha só, como é precioso o irmão. Estou falando pro meu irmão. Mas aí os crentes fechavam o olho e ficavam, como é precioso, irmão. Você está cantando para Deus uma música que não foi feita para Deus. Olha a música do Anderson Freire. Você é um espelho
que reflete a imagem dos... Está cantando por irmão. Você não está cantando para Deus isso. Não estou falando contra a música, embora algumas eu fale contra, porque daí doutrinariamente incorreta algumas letras de música, mas essas não são. Só que não é uma música para Deus, não é um louvor a Deus, é uma música que você canta para alguém. Eu estou cantando para você. Você é um espelho. Você consegue entender isso ou não? Então, ou seja, essa é uma boa música, é uma música excelente para você ouvir em casa, para você cantar para o irmão lá na sua célula, para você cantar, sei lá para quem, para sua esposa, para o seu filho, que você canta para quem você quiser. Só não vai me colocar isso dizendo assim na igreja: vamos louvar a Deus. Aí você vai lá e canta. Você não está louvando a Deus. Pastor, não pode tocar isso na igreja? Pode, desde que você seja sincero, larga de ser mentiroso, porque daí você vai dizer assim: irmãos, vamos cantar uma canção agora, e você vai cantar para o seu irmão como ele é precioso, porque essa música, você não está cantando para Deus, porque ela não foi escrita para Deus. E aí canta essa música, observe, são músicas, olha o problema, chegamos num problema muito sério. São músicas que mexem com nossa emoção, e emoção é uma parte da sua alma, a sua alma, vamos falar sobre isso mais pra frente. A sua alma tem 3 partes ou 3 funções. A sua alma é composta de mente, vontade e sentimento, emoção. Essa música mexe com a sua emoção. Qual que é o problema? É que você nunca vai adorar a Deus. Por quê, pastor? Porque a adoração, ela só é possível no Espírito. Porque olha como é que diz o texto, João 4:24, e respondeu Jesus dizendo: vem o tempo, mulher, e o tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, eu só posso adorar a Deus em espírito. E essas músicas que são cantadas para nós mesmos não atingem o espírito. Por quê? Porque é muito simples. Observe. Nós estamos acostumados a nos relacionar com Deus. Que na nossa cabeça está lá no céu. Mas deixa eu dizer para você, Deus já não habita só os céus. Segundo a Bíblia, você é morada de Deus. Deus habita dentro do seu espírito. Deus habita em você no espírito. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 6, verso de número 17, que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então Deus está dentro do seu espírito. Então observe, Deus está aí dentro. Você só consegue adorar a Deus quando o seu espírito adora. Porque a adoração é uma função exclusiva do Espírito. Você não adora a Deus com a sua alma, você não adora a Deus com o seu corpo, você só pode adorar a Deus com o seu Espírito. Observe, não é que a sua alma e o seu corpo fica inerte quando o seu Espírito adora, mas a alma e o corpo apenas reage a adoração que está sendo entregue no Espírito. Eu acho que eu fui muito fundo hoje. Vou ter que vir para o raso, Nós precisamos de mais base para falar sobre essas coisas. Você consegue entender ou não? Você está aí ainda, irmão? Sim ou não? Fala comigo. Perdão. Quem está aí ainda? Pastor Rafael não fala nada. Pastor Henrique não fala nada. Então, ou seja, se nós quisermos verdadeiramente louvar e consequentemente adorar a Deus, nós precisamos ser um pouco mais seletivos nas músicas que nós vamos entoar
em nossos cultos. Consegue entender ou não? Porque observe, você que é pastor, né? Porque se você não é pastor, e se você também não é líder de nenhum grupo de louvor, então você não vai conseguir fazer muita coisa. Mas se você é pastor, se está na sua responsabilidade, você precisa ensinar o grupo que louva, o grupo que conduz a igreja, em louvor, a ser mais seletivo. E você precisa explicar para eles o que é louvor, para que eles não saiam cantando tudo, acreditando que estão louvando a Deus, quando na verdade não estão. E deixa eu dizer para você, o culto a Deus depende do louvor. Por quê? Observe, culto é serviço. Cultuar é servir, é trabalhar. Então observe, você não pode servir a um Deus que não está manifesto. A presença manifesta de Deus depende se o louvor que nós vamos cantar, separe o louvor e música. Se o louvor que nós vamos cantar vai atrair a presença dele, porque a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Deus habita em meio aos louvores. Então, ou seja, se houver louvor através da música, Deus vem. Se Deus vem, nós podemos servir, nós podemos cultuar. Se Deus vem, você não cultuou a Deus. Então, o louvor é uma parte essencial do culto. Porque se ele não funcionar, o que eu estou dizendo com funcionar? Quando é que o louvor funciona, pastor? O louvor funciona quando Deus vem. Eu não estou falando da afinação do pessoal. Eu não estou falando que embora, né, é bom que os nossos ouvidos agradecem se as pessoas forem afinadas, óbvio. Não estou falando de uma boa harmonia entre os instrumentos, né? Não estou falando disso. O louvor funciona quando a presença de Deus se manifesta. Quando a presença de Deus se manifesta. Um exemplo de louvor. Vou dar um exemplo de louvor, André. Olha, aquela canção, que eu não sei quem foi que cantou, mas aquela canção, eu gosto muito dela, que diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória. Isso é louvor. Você está cantando Bíblia. Você está cantando aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Você está dando a Ele glória. Isso é louvor. Você consegue entender ou não? Louvor, primeiro, o alvo tem que ser Deus. Você tem que cantar para Deus. Porque olha só, existe também orações cantadas. Consegue entender ou não? Existem orações cantadas que não é louvor. Não é louvor, é uma oração cantada. Nós tivemos aqui um retiro, final de semana retrasado, e uma música nos marcou muito nesse retiro. Uma música, eu esqueci o nome do cara que canta, eu não sou muito bom com esses negócios. Mas a música é assim: eu não quero mais ser igual, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais me encher do mundo e não ter o seu espírito em mim. Olha que letra linda. Eu não quero mais ser igual, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais me encher do mundo e não ter o seu espírito em mim. É uma letra linda, não é louvor. É uma oração cantada. Estou dizendo para Deus: eu não quero mais ser igual, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais me encher do mundo e não ter o seu espírito em mim. É uma letra linda, é uma música fantástica. Só não é louvor. Daniel Berg, esse mesmo, esse cidadão aí. Só não é louvor. Então, ou seja, não posso tocar no culto? Não, você pode. Mas você só não pode tocar isso como se fosse louvor.
É porque não é louvor. E essa música vai mexer com a sua emoção, com a sua alma. Você vai chorar de encher garrafa de lágrima. Mas acredite, você não vai conseguir adorar a Deus. Consegue entender ou não? Porque você não pode confundir emoção com adoração. Porque observe, quando você adora, você se emociona. Mas aí é o inverso, né? A adoração no espírito gera uma emoção na alma. Mas quando você se emociona na alma, não quer dizer que você está adorando. Então, às vezes você vê a pessoa chorando lá, litros de lágrima no culto, na hora do louvor, e aí você fala, está adorando a Deus. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas eu vou te explicar sobre isso uma outra hora. Os irmãos conseguiram pegar aqui essa parte? Essa parte é a parte que os pastores deveriam aprender, né? A parte que os pastores... Mas olha onde eu quero chegar. Eu falei para você que os melhores instrumentos para atrair a presença de espíritos, e quando eu falo atrair a presença de espíritos, todos os espíritos, incluindo o Espírito de Deus, os instrumentos são os tambores, né? Deus gosta de tambores. O que o diabo conseguiu fazer? Quando eu me converti, no ano de 99, estava começando a voltar para a igreja em nas comunidades, né? Nas comunidades que estavam abrindo. Estava começando a voltar para a igreja a bateria. Porque a bateria era coisa do diabo. Não sei quando você se converteu, mas a bateria era coisa do Satanás nas igrejas. Os pastores viam a bateria, faziam o sinal da cruz. Rezavam o crê em Deus Pai, porque bateria era coisa do diabo. E aí não tinha bateria dentro da igreja, não podia ter bateria dentro da igreja. Um dos desbravadores que venceu essa, eu não digo nem religiosidade, eu digo a ação de Satanás mesmo. Por quê? Porque observe, os tambores são os melhores instrumentos para se invocar a presença de Deus. E aí, o que o diabo conseguiu fazer? Lá no lugar dele, no centro, tinha tambor. Para se invocar lá os espíritos dele. Mas aí ele conseguiu convencer os pastores e os líderes religiosos que a bateria pertencia a ele, que os tambores pertenciam a ele. Aí tiraram os tambores, as baterias, os tambores de dentro das igrejas. Qual que é o problema? Que esse é um dos melhores instrumentos para se atrair a presença, o Espírito de Deus. Você consegue entender ou não? Então foi um golpe bem aplicado. É que talvez se você se converteu só agora e você não se lembra disso. Você não se lembra disso. O pastor Henrique está falando, né? Nós tínhamos um amigo que dizia que bateria era do diabo. Bateria do diabo. Então, assim, pro final da década de 90, início do ano 2000 ali, é que começou a voltar as baterias para a igreja. E assim, começou a voltar, mas debaixo de muito protesto ainda. Inclusive, há igrejas que até hoje não tem bateria. Não tem bateria. Por quê? Por causa dos tambores. Agora, olha o nível de conhecimento. O cara vem aqui, né? Olha o texto que nós lemos. O cara vem aqui, lê que no corpo nem é do diabo ainda, porque aqui nem diabo ele é ainda. Aqui ele ainda é Lúcifer, aqui ele ainda é o portador de luz, o selo da criação de Deus, o querubim ungido. Você tem que entender que boa parte da sua existência ele não é diabo. Aqui ele é o selo da perfeição.
da criação de Deus. Ele é o querubim ungido. Aí o cara lê que foi criado tambor no corpo dele. Aí o que ele fala? Bom, se foi criado tambor, então o tambor é do diabo, não quero mais tambor. E aí tiraram a bateria de dentro da igreja. E acabaram com boa parte da manifestação presente do Espírito de Deus, a manifestação presente do Espírito de Deus nos cultos, né? E culto, o culto, a palavra culto, você tem que guardar isso aqui. A palavra culto é serviço. Então observe, olha a ideia, essa é a ideia original. Nós nos reunimos em um lugar, com o louvor, através da música, atraímos a presença manifesta de Deus para o ambiente, e então podemos servi-lo. Então qual que deveria ser? Qual que deveria ser a liturgia do culto, a liturgia de trabalho, porque culto é trabalho. Qual que deveria ser a liturgia? Então, domingo, né, normalmente o dia que nós nos reunimos, vamos todos para um lugar. Só que nós temos que ir para esse lugar com uma expectativa. Observe, você não, aí que tá, inverteram tudo, porque nós vamos lá nesse lugar de reunião, que não é o templo, que não é templo. Irmão, existe um templo, ou melhor, existiu um templo, e está lá em Jerusalém. O lugar que você se reúne é um prédio, um salão, uma sala, sei lá o que é isso aí. Só não é templo, não é templo. Pelo amor de Deus, não é templo. Então nós vamos no domingo para o lugar onde nós nos reunimos e vamos com uma expectativa. Qual é a expectativa? Nós vamos cultuar. O que é isso? Vamos servir. Servir a quem? Servir a Deus. Mas nós só podemos servi-lo se Ele se manifestar. Então Deus nos deu um instrumento para invocar a sua presença, que é o louvor através da música. Que essa é a chave de Davi. A chave de Davi. A chave de Davi está aí. Davi criou mais de 50 instrumentos de música. Davi criou a partir do zero, do nada, mais de 50 instrumentos de música. Para quê? Para invocar a Deus. Então observe, pegue, abre a sua cabeça. Vamos a esse lugar de reunião com uma expectativa que Deus se manifeste. Então começamos o culto, começamos o trabalho louvando através da música, para que a presença se manifesta. Manifestou a presença? Manifestou. Observe, você não pode entrar diante de Deus com as mãos vazias. Se você tivesse aprendido isso antes. Você não pode entrar diante de Deus com as mãos vazias. Então o que você tem que fazer? Deus manifestou. Estamos diante deles. Vamos levar os nossos presentes. Que presentes? As ofertas, os dízimos. Estamos entregando para Ele, dízimos e ofertas. Então, depois do louvor, ou seja, quando Deus manifesta a presença dele, nós temos que entregar os presentes. Entregamos os presentes. Por quê? Porque nós não podemos nos apresentar diante de Deus com as mãos vazias. É o que ele disse na palavra. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar. Ele diz: não se apresente diante de mim com as mãos vazias. Se você vai ver, você não vai encontrar um homem de Deus na Bíblia que se apresenta diante de Deus com as mãos vazias. É só os crentes de hoje que tem essa mania. Você consegue entender ou não?
Então observe. Eu vou arrumar um problema, mas assim, o problema é meu e o problema é seu. Vou falar. Você não pode ir para o culto sem oferta, irmãos. Pastor, por quê? Porque se você não tiver oferta, você não cultuou, meu filho. Como é que você vai num lugar que Deus vai manifestar e você vai se apresentar de mãos vazias? Pastor, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho oferta. Irmão, observe. Você tem que ser inteligente. Você tem que ser inteligente. Consegue entender? Quantos cultos você frequenta no mês? Você precisa dividir o valor da oferta que você vai ofertar a Deus no seu mês pelos cultos, para que todo culto, quando Deus se manifestar, você não esteja vazio diante dele. Então, observe, vamos para o mesmo lugar, com a expectativa da manifestação de Deus. Começamos o culto, começamos o serviço a Ele, invocando a presença dEle, com o louvor através da música. Deus vem no ambiente, Deus veio, nós estendemos nossas mãos, que não estão vazias, Então nós damos nossos presentes. Damos nossos presentes a eles, sentamos para quê? Para ouvi-lo. Porque se Ele veio no ambiente, Ele vai falar conosco. Consegue entender ou não? Ele vai falar conosco. O Espírito de Deus é real e presente. Ele vai falar conosco. Então, olha a liturgia. Começamos o culto com louvor. Deus se manifestou, oferecemos nossos presentes. Deus recebeu os presentes, sentamos para ouvir. E Deus vai nos instruir. A palavra. Porque Deus vai usar um instrumento. Qual é um instrumento? O pregoeiro da noite, aquele que vai ser o instrumento usado por Deus para falar conosco, porque Deus está nele. E Deus vai se manifestar sobre ele para falar conosco. Deus está no ambiente. É exatamente isso aí, André Luiz. É exatamente isso aí. Invocamos, presenteamos, sentamos para ouvi-lo. Consegue entender? E aí, depois que ele terminar de falar, ele vai nos abençoar para que vamos para nossas casas. Para que nós saiamos daquele lugar debaixo da bênção. Agora, olha o problema. O que fizeram com os cultos? As pessoas vão ao local de reunião não para servir a Deus, mas para ser servido por Ele. Aí transformaram os cultos, fizeram os cultos, irmão, aguenta aí, seja crente, segura na cadeira, eu tenho que te falar. Transformaram os cultos em lugar de campanha. Era campanha atrás de campanha. Campanha para quê? Campanha para Deus me servir. Consegue entender ou não? Aí olha a forma de atrair as pessoas. A campanha da prosperidade. Eu não tenho nada contra a prosperidade. Muito pelo contrário. Eu creio em prosperidade. Não sou um pregador de prosperidade. Eu prego Jesus Cristo. E junto com Jesus Cristo vai tudo. Vai prosperidade, vai saúde, vai tudo. Porque Cristo é o provedor de todas as coisas. Então, eu não preciso pregar prosperidade. Eu prego Jesus Cristo. Consegue entender? Mas observe, eu creio em prosperidade. Mas aí é a forma de eu atrair as pessoas. Eu não, né? Quem faz? Campanha da prosperidade. 7 semanas para ser próspero. Mas olha o problema. A pessoa vem, ela já vem aprendendo a ser servida. Então eu estou indo lá para que Deus faça o que eu quero. O que eu quero? Prosperidade. Consegue entender ou não? E essa mentalidade fica nas pessoas. Qual que é o problema? O problema é que quando a pessoa vem pela prosperidade, porque absolutamente ninguém. Porque eu estou falando de prosperidade nos termos que eles pregam. Os termos de prosperidade que eles pregam é prosperidade de dinheiro. E ninguém vai viver bem financeiramente a vida toda. Você vai ter um momento de crise.
Olha o problema, que quem vem por prosperidade, quando não tem essa tal prosperidade, vai embora, porque ele não veio por Jesus. Ele não vem para o culto, ele não vem para servir a Deus. Ele não vem para presentear a Deus. Ele não vem para trabalhar em função do Senhor. Ele vem para ser servido por Deus. Então, conseguiram até inverter a ideia do culto. Aí, nós cantamos músicas, porque para inverter, tem que inverter toda a ideia, todo o contexto. Aí, colocaram músicas que não são louvor a Deus, são músicas que são louvor ao homem. O homem está no centro. Você consegue entender ou não? Olha só a música. Não tenho nada contra a irmã que cantou a música, não há nada contra ela. Não é isso. Eu estou defendendo uma ideia teológica. Mas olha a música. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Ou seja, onde está Deus nesse negócio? Não está em lugar nenhum. É você. O centro é você. Você consegue entender ou não? Sim ou não? É o restitui. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Não, peraí, meu filho. Não é bem por aí. Você veio a esse ambiente para servir a Deus e não para ser servido por Ele. Se você quer restituir, comece restituindo o culto a Deus e restituindo o louvor que pertence a Ele. Começa por aí. Você consegue entender ou não? Então essa é a liturgia. Essa é a liturgia. Chegamos, nos reunimos. Temos um objetivo. Qual que é o objetivo? Não só um objetivo, mas uma expectativa dentro de nós. Deus vai se manifestar. Por quê? Porque Ele nos deu um instrumento para chamar Ele. Deus habita em meio aos louvores. Então nós vamos pegar os nossos louvores e vamos cantá-los. Quando nós cantamos nossos louvores, a música ativa as 3 partes do nosso ser. Então corpo, alma e espírito está louvando Ele. Então Ele vem. Quando Ele vem, entregamos nossos presentes, ofertas. Ele recebeu os presentes, nós nos sentamos para ouvi-lo, porque Ele vai falar. Ele terminou de falar, Ele vai nos abençoar para que vamos para nossas casas. Você conseguiu pegar ou não? Olha o tamanho do problema que dá meio versículo, né? Meu Deus. Pastor, como é que eu vou saber? Se Deus veio? Irmão, quando Deus vem, assim Deus é meio barulhento, espalhafatoso. Deus não passa desapercebido quando Ele se manifesta. Eu vou te mostrar um texto. Para você entender algo. Porque eu ia falar de uma coisa e falei tudo de outra, né? Mas não tem problema, fica tranquilo. Isso aqui não é aula de medicina. Eu vou te mostrar algo. Observe. Vem comigo para 2 Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 5. Coloque aí, rapidinho, nós temos alguns minutinhos, vou te mostrar isso. Quer dizer, temos 1 minuto, né? Para você entender algo. Segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas dos Reis. Capítulo 5, alguém coloque aí, por favor. Segundo as Crônicas. Capítulo de número 5, isso, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 5. Observe isso aqui. Isso. Olha só, verso 11. Acompanhe comigo a leitura. Você tem que abrir sua Bíblia. Não fica só ouvindo, não. Abre a sua Bíblia em casa. Larga de ser preguiçoso. Tem que marcar. Olha só.
Verso 11. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam se santificaram sem respeitarem as suas turmas. Ou seja, eles tinham turnos porque o sacerdote trabalha. O trabalho dele é no santuário. Então eles tinham turnos, né? Como numa empresa. Mas aí, quando ficou perto, nós estamos lendo aqui, é a inauguração do templo de Salomão. Quando ficou pronto o santuário, eles não respeitaram os turnos. Ou seja, eles se santificaram o tempo todo. Verso 12. E os levitas que eram cantores, outra coisa, para de chamar músico de levita, por favor, você está passando vergonha, leia a Bíblia, levita não é músico, por favor, leia a Bíblia. Existem levitas que são músicos, olha só, e todos os levitas que eram cantores, então tem levitas que são cantores, mas os melhores músicos da Bíblia não são levitas. Os melhores músicos da Bíblia vêm da tribo de Judá, Asaf, Davi, eles vêm da tribo de Judá. Consegue entender? Levita é quem vem da tribo de Levi. E no santuário nem eram todos encarregados pela música, tinha alguns só. A maior parte dos cantores no santuário, os melhores cantores no santuário, os melhores vieram da tribo de Judá. Então, levita, ali na igreja tem um levita, ele era da tribo de Levi? Ou não? Vamos lá, olha só. E os levitas que eram cantores, todos eles de Asaf, de Emã e Jedutum. Asaf, Emã e Jedutum são os líderes desses cantores. De seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios, com harpas, estavam em pé para o oriente do altar. E com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Estavam diante do altar. Vai inaugurar. Eles estão prontos para tocar. 13. E aconteceu que quando eles uniformemente tocaram as trombetas e tocavam e cantavam, para fazerem ouvirem numa só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. Olha a música, o louvor através da música. O que eles estão cantando? Eles estão louvando ao Senhor. E levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando, dando a Deus louvor ao Senhor, dizendo, olha o que estão dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, eles estão dizendo que o Senhor é bom, que a benignidade do Senhor, eles estão cantando isso. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então observe, quando é que Deus vem? Se você for ler aqui um pouquinho antes, olha só, se você for ler um pouquinho antes, você vai ver que Salomão faz uma oração bonita, né? Salomão ora, mas quando Salomão ora, Deus não vem. Por quê? Porque a forma de se invocar a Deus é com o louvor através da música. E quando Deus vem, irmão, aí Deus bagunça tudo. Deus, porque bagunça o que, pastor? Bagunça o nosso métodozinho, né? Aquele ali, meia hora de louvor, aí tá 15 minutos de palavra. Não, aí, quando Deus vem, porque, presta atenção, é tudo dele, é tudo para ele, é tudo por ele. Então ele faz o que ele quiser. Você consegue entender? Já aconteceu de Deus vir e não ter pregação. É só louvor. Por quê? Porque ele queria assim. Consegue entender ou não? Agora observe, você não pode cultuar um Deus que não se manifesta.
Como é que Deus se manifesta, pastor? Deus habita em meio aos louvores. Louvor através da música. Essa é a chave para a invocação do Senhor. É por isso que Lúcifer tem os instrumentos no seu corpo. Amém, irmãos? Continuamos na próxima aula.